Meu nome é Ricardo, eu sou estudante da Unifesp, do campus da Baixada Santista, e aí Santos tem um histórico bem interessante referente à saúde mental, que é onde já teve a Rádio Tantã, enfim, várias lutas. Eu queria ficar pensando, eu quero e venho pensando nisso, principalmente a minha área de atuação, ela vai lidar com muito as pessoas em situação de rua que perderam um vínculo. Elas têm família sim, mas esse vínculo está rompido nesse momento, enfim. Elas vão traçar outros elos nesse momento. Em Santos você tem bastante serviços até, com várias políticas. Só que eu também fico nessa relação. Assim. Ultimamente a gente consegue observar que nos serviços públicos, pelo menos em Santos, que vão trabalhar com essa temática, com a questão da higienização, principalmente o centro de Santos, onde tem uma região que também é denominada Cracolândia, ultimamente os serviços vêm recebendo muito mais demanda por essa higienização. E os serviços também não estão prontos para isso, primeiramente porque acho que tem uma cultura, na verdade, porque muitos profissionais têm uma visão de individualização desse processo. Então, fica até complicado quando você pensa na categoria profissional, porque você vai ter os conselhos, o conselho da psicologia, o conselho do serviço social, enfim, que vão fazer várias lutas, mas as pessoas não olham nem para o seu próprio código de ética profissional para trabalhar com esses usuários. E aí eu acho muito complicado essa relação. E também do estigma que fica nessa classe social. Porque do outro lado, até na universidade, você vai ter, enfim... a gente sempre pensa nas camadas mais vulneráveis, mas não é uma discussão que eu acho que não está pautado, na verdade. Que eu acho que a gente precisa discutir mais para os profissionais, enfim, para o povo ter mais noções, porque senão parece que essas informações ficam dentro de um museu apenas. Eu vou passar para o professor aqui, porque ele tem um problema do horário, tá? E aí a gente sai e deixa o debate rolar. Tá? Agora são 5h20, né? Então, bom, mais 10 minutos acho que é tranquilo. Tá. Bom, acho que a primeira questão que a Mônica colocou é talvez a mais importante de um ponto de vista de um projeto de sociedade que diga respeito à tolerância mútua. O que é a democracia num sentido cultural? É não apenas a opinião da maioria, mas é o respeito às minorias. É o direito da gente conviver com estilos de vida, com práticas culturais que a gente não necessariamente gosta ou concorda, mas a gente reconhece que são direitos de outros fazerem. Por exemplo, eu não gosto de cigarro. Eu acho o tabaco uma coisa desagradável, não gosto do cheiro, não gosto que fumem num ambiente fechado, etc. Mas eu nunca poderia conceber proibir o tabaco, colocar na cadeia pessoas que fumam, ou considerar que eles são cidadãos inferiores, enfim, que merecem ser discriminados. Então, existe uma maconhofobia na sociedade. As pessoas têm horror à maconha sem saber do que estão falando. As pessoas não sabem dos efeitos da maconha e têm uma ideia demonizante que foi muito veiculada pela mídia que não corresponde aos efeitos reais dessa substância. Agora, independente de quais sejam esses efeitos, as pessoas têm o direito de terem práticas em todos os terrenos da sua existência que são da sua alçada. Por exemplo, a alimentação. Você pode comer o que você quiser. Eu posso considerar que é um consumo excessivo, que você está ficando, enfim, gordo demais, que você está ficando excessivamente viciado em uma substância que vai te fazer mal, como gordura animal, excesso de café. Mas é um direito seu administrar aquilo que você ingere. A mesma coisa tem que ser em relação aos remédios, em relação a todas as formas de ingestão. Então, se uma pessoa come, digamos assim, jiló, e eu não gosto de jiló, eu não vou experimentar. Enfim, não quero ser obrigado a comer, mas é o seu direito comer jiló. Então, por que não é um direito da pessoa fumar maconha, fumar tabaco, fumar cigarro de cravo ou acender um incenso? Quer dizer, qualquer tipo de fumaça que ela quiser fazer, se essa fumaça não for incomodar um terceiro, é um direito dela aspirar essa fumaça. Então, isso que eu acho que a sociedade tem que ser conquistada para a gente poder ter realmente um modelo de democracia que seja um modelo de democracia cultural. As pessoas não se dão conta de que esse direito de autonomia sobre o próprio corpo é muito recente. Até muito recentemente você não tinha o direito de ler o livro que você quisesse.
Você não tinha o direito de fazer a prática sexual que você quisesse. Você não tinha o direito de comer o que você quisesse. Tem sociedades hoje em dia ainda teocráticas, sobretudo alguns países islâmicos, que você não pode comer o que você quiser. No Marrocos, recentemente, alguém foi preso porque comeu publicamente durante o Ramadã. No Brasil, os católicos fazem jejum nas sextas-feiras santas e acham que comer carne é errado, mas ninguém vai ser preso se comer carne na sexta-feira santa, porque isso aí é um assunto dos católicos. Os judeus ou os muçulmanos não comem carne de porco, mas se eu quiser comer carne de porco, que não sou judeu nem muçulmano, por que eu não posso ter esse direito? Então, cada um tem que ter a sua prática, tem que ter o seu tabu, e se quiser, enfim, respeitá-lo, que o respeite, mas não tem que impor o seu tabu aos outros. O modelo de sociedade é aquela que respeite o direito da multiplicidade cultural. Então, eu acho que, mais do que tudo, o reconhecimento de que os maconheiros têm o direito de existir, eles são só dos consumidores diários, 1,5 milhão de pessoas no Brasil, é talvez a maior conquista num sentido democrático, que a gente tem que ganhar a sociedade para isso. A questão, rapidamente, que você colocou sobre a relação com o crime organizado, todo produto que tem uma demanda e que tiver um obstáculo formal à sua circulação, ele vai ter um comércio clandestino. E esse comércio vai ter digamos assim, um lucro maior ainda por ser proibido. Então, isso foi assim com todas as formas de proibição no passado, inclusive a do próprio álcool na época da Lei Seca. Então, retire-se a proibição, deixa de existir o vínculo com o crime organizado. E essa seria a conquista imediata, porque as pessoas falam, bom, mas legalizar a maconha vai resolver o problema da sociedade? Não, não vai. Como ele disse, há problemas estruturais ligados enfim, à injustiça social, à existência de uma sociedade capitalista que só vê o lucro, que destrói a natureza, que expolia os recursos naturais, etc. A desigualdade social não vai desaparecer, mas pelo menos vai haver uma amenização da violência intrínseca ligada ao aparato policial e ao pretexto de perseguição sobre os jovens, sobretudo da periferia, em relação ao consumo de maconha. Então, a maconha passa a ser algo que não é mais da alçada da repressão policial. Você tem o direito de fazer isso como você tem o direito de fumar o seu cigarro ou de tomar a sua cerveja. É claro que tem que ser maior de idade, você não vai fazer isso, enfim, num local público que tenha crianças. Tem uma série de restrições que eu acho que a gente tem que chegar a um modus vivendi como está se chegando em relação ao tabaco. O tabaco também era excessivo. Até uns anos atrás, o tabaco era permitido em qualquer lugar. Eu acho correto estabelecer limites. E os limites que eu acho que têm que ser estabelecidos, em algum sentido, são mais severos do que os que existem hoje. Por exemplo, em relação ao álcool, a sociedade é leniente. Ela enfim, ela aceita demasiado o espaço do álcool. A gente aceita a publicidade do álcool. A partir das 10 horas de destilado e antes das 10 de fermentado. Agora vai se aceitar nos estádios. Se aceita a venda de álcool na beira das estradas. A maior empresa brasileira é a Ambev. Então, o tabaco, nós somos o maior exportador mundial do planeta. Então, a gente tem que ver que existe uma completa injustiça, que é uma espécie de esquizofrenia, em que algumas drogas são perseguidas, punidas, as pessoas são mandadas para a cadeia, sua vida destruída ou até assassinadas porque fumam um baseado. E outros que bebem álcool, ou que fumam cigarro, ou que tomam remédios da indústria farmacêutica, muitas vezes de uma forma muito mais problemática do que um consumidor de maconha, esses às vezes são até incitados pelo Estado oficial vigente, por meio de publicidade e de outros mecanismos. Então a gente tem que democratizar o acesso e o direito dos consumidores de cada um desses produtos a não serem, enfim, demonizados como se fossem bodes expiatórios, né? Eu acho que a sociedade vai evoluir muito se a gente chegar nesse grau de tolerância em que você vai dizer, bom, aquele sujeito é um maconheiro, não gosta de maconha, etc. Bom, mas ele tem o direito de ser, porque ele não está ofendendo nenhum bem jurídico. Quer dizer, aquilo que os juristas chamam, não há nenhuma ofensa ao princípio da lesividade. Ninguém está sendo lesado quando alguém fuma maconha, a não ser o próprio consumidor. E se ele fizer isso em condições, enfim, de privacidade, etc., não fizer isso também num ambiente público muito ostensivo, que eu também seria contra, uma coisa que você vai, enfim, na porta de uma escola, ou algum lugar assim. Então é preciso chegar a regras comuns de respeito mútuo. E eu acho que, assim como existe tolerância religiosa, assim como existe tolerância em relação à música, eu posso não gostar de música sertaneja, mas é o seu direito a ouvir. Claro que se você puser isso em alto volume, em horários inapropriados, aí você está ferindo a tranquilidade pública, é também inadequado. Então, é uma questão, enfim, de educar a sociedade para aprender a respeitar
o direito mútuo de cada um ter a sua preferência, a sua predileção, e a gente ter, enfim, um grau de tolerância maior. Eu acho que esse vai ser talvez uma das conquistas maiores de um processo de legalização da maconha, particularmente da maconha, que é a droga ilícita mais utilizada, mas do conjunto das drogas ilícitas, né?